Agora, imagine o que essas duas mulheres, Raquel e Lia, viveram, uma marcada pela rejeição, a outra pela dor da infertilidade, mas ambas com um destino divino inegável. A história delas não é apenas sobre amor e ciúmes, mas sobre como a luta, a fé e o perdão podem transformar a vida de uma nação inteira. Raquel e Lia, através das suas dificuldades, deixaram um legado eterno nas 12 tribos de Israel. Cada filho, cada escolha, cada sacrifício delas tinha um propósito maior, e você precisa entender como essa história mudou para sempre o destino do povo escolhido. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai te surpreender. Jacó, filho de Isaque e Rebeca, encontrou-se em uma situação difícil quando seu irmão Esaú, enfurecido, planejava matá-lo após a astúcia de Jacó ter lhe roubado a bênção do pai. Fugindo da ira de Esaú, Jacó partiu para a terra de Harã, onde morava seu tio Labão. Ao chegar, foi recebido com hospitalidade, mas o que Jacó não sabia era que sua vida tomaria um rumo que mudaria o curso de toda a história de Israel. Lá, ele conheceu as duas filhas de Labão, Raquel, a mais jovem, de beleza incomparável, e Lia, a irmã mais velha, que, apesar de ser de bom coração, carregava a sombra da rejeição por ser considerada menos atraente. Jacó ficou imediatamente encantado por Raquel, e não demorou para que seu amor por ela se tornasse evidente. Ao olhar para ela, Jacó sentia que seus dias de fuga e sofrimento haviam terminado. Labão, percebendo o desejo de Jacó, fez uma proposta: se você me servir 7 anos, eu lhe darei Raquel por esposa. Jacó, disposto a tudo por seu amor, aceitou imediatamente. Os 7 anos de trabalho passaram rápido para Jacó, pois ele estava com a mente totalmente voltada para a promessa de casar-se com Raquel. O tempo parecia voar enquanto ele se dedicava ao trabalho árduo, ansioso pelo momento em que finalmente teria Raquel ao seu lado. Mas, enquanto Jacó sonhava com seu futuro ao lado de Raquel, Lia, a irmã mais velha, começava a se perguntar como seria sua vida, sabendo que seu destino parecia traçado por um amor não correspondido. Em seu coração, um conflito surgia. A dor da rejeição começava a marcar seus dias. Chegado o grande dia, Jacó estava radiante de felicidade. O momento finalmente havia chegado. Ele se casaria com Raquel, a mulher dos seus sonhos. Labão, porém, tinha outros planos. Quando o dia do casamento chegou, uma grande festa foi preparada, com muita música e alegria. Jacó estava tão empolgado que não percebeu o que estava por vir. A tradição daquele tempo era que a noiva fosse velada até o momento do casamento, e, sob a luz fraca da noite, Jacó não desconfiou de nada. Quando, finalmente, a cerimônia foi concluída e a noite chegou ao fim, Jacó foi para a tenda com sua esposa, ansioso para desfrutar da sua união com Raquel. Mas, ao acordar na manhã seguinte, foi surpreendido ao ver, em vez de sua amada Raquel, Lia ao seu lado. Atônito e furioso, Jacó confrontou Labão, perguntando-lhe como isso havia acontecido. Labão, com um sorriso malicioso, respondeu: aqui não costumamos dar a menor à mais nova antes da mais velha. Então, damos a Lia primeiro. Jacó, sentindo-se enganado e traído, exigiu que Labão cumprisse a promessa feita a ele. Labão, então, propôs um novo acordo. Jacó poderia casar-se com Raquel, mas teria que trabalhar mais 7 anos para compensar o engano. Jacó, embora irado, concordou com a condição. Ele, agora, se via em uma situação complicada. Tinha casado com Lia, a mulher que não amava, enquanto Raquel, a mulher dos seus sonhos, ainda estava fora de seu alcance. Lia, por sua vez, sentia um peso em seu coração. Ela sabia que o casamento não era um desejo de Jacó, mas a situação que se desenrolava a deixava dividida. A única certeza que Lia tinha era que seu papel na vida de Jacó seria sempre marcado pela rejeição. E, no entanto, ela ainda tinha a esperança de que o amor, de alguma forma, surgiria com o tempo. Após o engano de Labão, Jacó finalmente se casou com Raquel, mas sua relação com Lia permaneceu marcada pela dor e pela rejeição. Lia, a esposa não desejada, sabia que a verdadeira afeição de Jacó estava em Raquel. Embora Jacó fosse um homem justo e tentasse tratar Lia com respeito, ela não conseguia escapar do sentimento de inferioridade. Enquanto isso, Raquel, que havia conquistado o coração de Jacó, sentia-se afligida pela infertilidade. Ela amava Jacó mais do que qualquer outra coisa, mas não conseguia lhe dar o que ele mais desejava: filhos. A inveja e o desespero começaram a consumir Raquel. Ela via Lia, a mulher que Jacó não amava, gerar filhos um após o outro, enquanto ela permanecia estéril. Em seu coração, uma luta interna tomava forma.
Como poderia competir com Lia, que, mesmo sendo rejeitada, parecia ser abençoada com o dom da maternidade? O sofrimento de Raquel era imenso. Em uma conversa com Jacó, ela exclamou: "Dá-me filhos, ou então morrerei." Suas palavras refletiam o desespero de uma mulher que sentia sua identidade e valor atrelados à sua capacidade de gerar filhos para Jacó. Vendo o sofrimento de Raquel, Jacó respondeu, irritado, mas cheio de compaixão: "Por acaso sou eu que impedi a tua fecundidade? Deus é quem decide a quem dá filhos." Mas isso não trouxe consolo a Raquel. Sentia-se mais rejeitada do que nunca. Naquele momento, ela tomou uma decisão: entregaria sua serva Bilhá a Jacó, na esperança de que ela pudesse gerar filhos em seu lugar, como era costume em tempos antigos quando uma esposa não podia ter filhos. Raquel acreditava que, ao ter filhos através de Bilhá, conseguiria finalmente conquistar o afeto de Jacó. Mas o que Raquel não sabia era que Lia também estava em busca de um amor genuíno. Ao perceber a crescente separação entre ela e Jacó, Lia viu uma oportunidade. Ela também deu sua serva, Zilpa, para Jacó, na esperança de gerar filhos e trazer alguma forma de satisfação à sua vida. E assim, em um ciclo de rivalidade e dor, Lia e Raquel passaram a lutar não apenas pela afeição de Jacó, mas pela esperança de gerar filhos e conquistar o coração de seu esposo. Cada nova criança que nascia se tornava não só uma bênção, mas uma marca da competição silenciosa entre as irmãs, e o impacto disso se estenderia muito além daquelas gerações. Enquanto o tempo passava, o ciclo de rivalidade entre Lia e Raquel só aumentava. Lia, a esposa desprezada, foi a primeira a ser abençoada com filhos. Seu primeiro filho foi Ruben, e ela acreditava que, com ele, Jacó finalmente a olharia com mais carinho. No entanto, o amor de Jacó por Raquel continuava inabalável. Lia, então, deu à luz Simeão, depois Levi, e mais tarde Judá. Cada filho que nascia parecia ser uma vitória pessoal para Lia, mas, ao mesmo tempo, reforçava a distância entre ela e o homem a quem ela tanto amava. Raquel, por outro lado, estava arrasada. Embora amasse profundamente Jacó, sua incapacidade de gerar filhos a fazia se sentir inferiorizada e rejeitada. Quando Raquel viu o número crescente de filhos de Lia, ela se entregou a um sentimento de desespero. Foi então que ela tomou a decisão de oferecer sua serva Bilhá a Jacó, como um símbolo de sua esperança de gerar filhos por meio dela. E Bilhá, como esperado, deu à luz a Dan e a Naftali. Raquel, finalmente, sentiu que poderia ser parte do ciclo da maternidade, ainda que, em seu coração, ela soubesse que os filhos não eram biologicamente seus. Lia, vendo a atitude de Raquel, não demorou a tomar uma ação semelhante. Ela deu sua serva Zilpa a Jacó, e Zilpa gerou Gade e Asser. Assim, Jacó encontrou-se com 4 mulheres e 10 filhos, uma família que crescia a cada ano. As tensões entre as irmãs eram evidentes, mas, por algum tempo, pareciam ser atenuadas pela alegria das crianças que iam crescendo. Cada filho era uma bênção, mas também um lembrete do tumulto e das dores de uma relação marcada pela rivalidade. Lia, embora satisfeita por ver sua família crescer, sabia que o amor de Jacó jamais seria totalmente dela. Ela estava ciente de que, por mais que seus filhos representassem uma parte importante de sua vida, o que ela mais desejava, o coração de Jacó, permanecia distante. Raquel, com seu amor profundo por Jacó, também sentia a ausência de algo fundamental: a paz em seu coração. A rivalidade entre elas não apenas mexia com suas emoções, mas também com a dinâmica familiar. Seus filhos, cada um em seu próprio tempo, cresceriam em um ambiente onde o amor de uma mãe era compartilhado, mas o reconhecimento de Jacó, esse amor que era o mais desejado por ambas, parecia ser um prêmio inalcançável. Com o crescente número de filhos, Lia e Raquel se viam em uma batalha constante por mais do que apenas o amor de Jacó. Elas lutavam pela aceitação, pela certeza de que, ao dar à luz, estariam cumprindo seu papel na vida do marido, mas também de que estavam merecendo o reconhecimento de Deus. No fundo, ambas ansiavam por paz interior, algo que parecia inatingível no meio de tanta competição e dor. Lia, apesar de ter dado à luz muitos filhos a Jacó, ainda sentia a amargura de não ser a esposa amada. Raquel, por sua vez, embora tivesse o amor de Jacó, se via sufocada pela rivalidade e pelo ressentimento. Ambas estavam consumidas pela ideia de que o amor de Jacó poderia ser dividido, mas nunca plenamente compartilhado. No meio desse conflito emocional, Deus olhou para a dor de Lia e a abençoou com mais um filho, chamado Issacar. Este foi o filho que, em algum nível, trouxe alívio ao coração de Lia.
Ela acreditava que, agora, Jacó a veria com mais carinho, mas, novamente, o amor dele ainda estava voltado para Raquel. A competição parecia não ter fim. Cada filho que Lia gerava era uma tentativa desesperada de conquistar o coração de Jacó, mas ela sabia que isso talvez nunca acontecesse. Raquel, por outro lado, sentia uma angústia crescente. Sua incapacidade de ter filhos com Jacó a fazia sentir-se não apenas inferior, mas também abandonada. Ela amava profundamente Jacó, mas sua alma estava marcada pela tristeza. Ela via Lia se tornando a matriarca da família, com seus filhos, enquanto ela, Raquel, ainda lutava para cumprir o que acreditava ser sua missão como esposa. Essa dor se intensificou quando, após muitas tentativas, ela finalmente concebeu, e deu à luz José, um filho que simbolizava a resposta de Deus às suas orações. Raquel, embora mais feliz com o nascimento de José, sabia que sua luta com Lia não havia terminado. A rivalidade que as unia, de forma silenciosa e amarga, nunca cessaria enquanto vivessem sob o mesmo teto. Apesar de todo o sofrimento emocional, Lia e Raquel foram, de alguma forma, moldadas pela experiência. A luta pela aceitação e pelo amor de Jacó acabou se tornando uma luta interior, algo que as levou a refletir sobre seus próprios valores e sua relação com Deus. Cada filho representava uma promessa, uma bênção, mas também um reflexo das complexidades do coração humano. A paz que tanto desejavam parecia estar além do alcance, mas o que elas não sabiam é que, em meio às suas lutas, Deus tinha planos maiores para cada uma delas e para suas descendências. O tempo continuava a passar, e as rivalidades entre Lia e Raquel, embora intensas, começaram a se transformar em algo mais profundo. Ambas haviam dado à luz filhos que agora cresciam e começavam a formar suas próprias identidades. No entanto, havia uma constante pressão sobre as duas mulheres. Ambas eram parte de um plano divino, e seus filhos tinham um destino importante. Lia, apesar de nunca ter sido a esposa amada, agora começava a compreender a profundidade da bênção que havia recebido, com seus filhos sendo figuras-chave para a história de Israel. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, seus filhos, representavam as tribos que formariam a nação de Israel, e Lia sabia que cada um deles tinha um papel significativo a cumprir. Raquel, por sua vez, agora se via em uma situação mais tranquila, mas ainda marcada pela complexidade de suas emoções. Ela tinha o amor de Jacó e um filho, José, mas sua luta interna nunca cessou. O nascimento de José trouxe um novo capítulo para sua vida, mas, ao mesmo tempo, uma sensação de responsabilidade aumentada. José, o filho da esposa amada, era especial aos olhos de Raquel, mas ela sabia que ele teria que carregar um fardo pesado como o futuro líder de sua tribo. Com o coração cheio de amor, Raquel imaginava o destino de seu filho, esperando que ele fosse capaz de conquistar aquilo que ela não pôde: a paz em seu lar e o amor incondicional de Jacó. O destino de José, por sua vez, não seria fácil. Ele nasceu em um ambiente cheio de tensões familiares, e mais tarde, enfrentaria o desafio de se tornar o principal líder de sua família. Raquel, embora tivesse a afeição de Jacó, sabia que seu filho seria chamado a algo muito maior, um papel que exigiria mais do que o amor de um pai e uma mãe. José teria que navegar pela rivalidade entre as irmãs, mas também, em um futuro distante, serviria como uma ponte entre as tribos de Israel, algo que Raquel jamais poderia ter imaginado no início de sua jornada. Enquanto Lia, por outro lado, continuava sua missão silenciosa de ser uma mãe exemplar para os filhos que Deus lhe havia dado, ela começou a ver que sua vida tinha um propósito muito além de ser a esposa rejeitada. Cada filho que ela gerava não só era uma bênção, mas também um lembrete de que Deus, de alguma forma, a havia escolhido para ser a mãe de uma nação inteira. O amor de Jacó ainda era algo que ela buscava, mas ela se dava conta de que a importância de sua missão estava no legado que estava criando, algo que transcenderia as limitações de sua relação com Jacó. O nascimento de José, filho de Raquel, marcou um ponto de virada na história de Jacó e sua família. Ele era, sem dúvida, o filho preferido de Jacó, e isso ficou claro para todos. Jacó, que não conseguia esconder seu amor por José, fez questão de lhe dar uma túnica especial, uma vestimenta que destacava a importância do filho diante de todos os seus irmãos. Essa atitude, embora fosse uma expressão de afeto, apenas intensificou as tensões já presentes entre Lia e Raquel, e entre os filhos dessas duas mulheres. Os outros filhos de Jacó, que já viviam à sombra de José, começaram a sentir o peso da preferência de seu pai. Eles, principalmente os filhos de Lia, estavam irritados com a atenção excessiva que José recebia,
o que gerou um crescente rancor entre eles. José, embora jovem e imaturo, começou a se destacar entre os seus irmãos. Ele teve sonhos que indicavam seu futuro como líder, um futuro onde seus irmãos se curvavam diante dele. Quando ele compartilhou esses sonhos com a família, a inveja dos irmãos aumentou ainda mais. Eles não suportavam a ideia de que o irmão mais novo, aquele que sempre parecia estar no centro das atenções de Jacó, tivesse a audácia de se colocar acima deles. O clima de hostilidade se intensificou, e logo os irmãos de José começaram a planejar algo que mudaria o curso da história de toda a família. Quando Jacó enviou José para ver como estavam os seus irmãos enquanto pastoreavam, a tensão entre eles chegou ao seu ápice. Quando José chegou, seus irmãos não puderam mais suportar o desprezo que sentiam por ele. Movidos pela inveja e pelo ressentimento acumulado ao longo dos anos, os irmãos de José o prenderam e o jogaram em uma cisterna. Em seguida, discutiram o que fazer com ele. Alguns queriam matá-lo, mas, por fim, decidiram vendê-lo a mercadores ismaelitas que passavam por ali. José foi levado para o Egito, e a notícia de seu desaparecimento foi dada a Jacó, que, acreditando que o filho tivesse sido devorado por um animal selvagem, ficou devastado. Enquanto Jacó lamentava a perda de seu filho, os irmãos de José se sentiam aliviados por terem se livrado do favorito de Jacó. No entanto, o que eles não sabiam era que, por meio de sua venda como escravo, José começaria uma jornada que o levaria a ser uma figura central na história de Israel. A rivalidade entre Lia e Raquel, e entre os filhos de Jacó, havia gerado um caminho tortuoso para todos, mas Deus tinha um plano maior para a família de Jacó. José, com seu destino divinamente orquestrado, começaria a cumprir esse plano, mas o processo seria longo e cheio de desafios. José chegou ao Egito como escravo, sem nada além de sua juventude e sonhos que ainda estavam longe de se realizar. Ele foi vendido à casa de Potifar, um oficial de Faraó e capitão da guarda. Apesar de ser um escravo, José rapidamente se destacou pela sua integridade, inteligência e habilidade para administrar as tarefas do dia a dia. Potifar, impressionado com a dedicação e capacidade de José, fez dele seu administrador pessoal, confiando-lhe a responsabilidade por tudo o que tinha. O favor de Deus estava com José, e sua ascensão na casa de Potifar parecia ser um reflexo de sua fidelidade e trabalho árduo. No entanto, mesmo no Egito, onde ele era apenas um estrangeiro e escravo, a sombra da tentação e do desafio o seguiu. A esposa de Potifar, atraída por José, tentou seduzi-lo de várias maneiras, mas ele sempre resistiu, mantendo sua integridade. Ele sabia que não poderia trair a confiança de seu senhor, nem desonrar a Deus. A perseverança de José, no entanto, não foi suficiente para impedir que ele fosse falsamente acusado pela esposa de Potifar. Ela o acusou de tentativa de estupro quando ele recusou suas investidas, e, como resultado, José foi preso. Apesar de estar na prisão, José manteve sua fé inabalável. Deus, mais uma vez, estava com ele, e logo José se destacou também ali, ganhando a confiança do carcereiro. Ele foi colocado para cuidar dos prisioneiros, e em pouco tempo, interpretou os sonhos de 2 oficiais do faraó que estavam encarcerados. José, sempre humilde e com a ajuda de Deus, não tomou crédito para si mesmo, mas explicou que a interpretação dos sonhos vinha de Deus. Ocupando cada posição de confiança em sua vida, mesmo sendo escravo ou prisioneiro, José sempre agiu com sabedoria e caráter, buscando fazer a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Seu tempo na prisão, embora difícil, não foi desperdiçado, pois ele continuou a aprender e a crescer. Seus dons não passavam despercebidos, e a ajuda que prestava a outros ao interpretar sonhos começou a posicioná-lo de maneira única para o grande papel que Deus tinha reservado para ele no futuro. A história de José no Egito começa a dar sinais de que algo grandioso está por vir. Seus dons de liderança e interpretação de sonhos, aliados à sua fidelidade a Deus, o levariam a um destino extraordinário, mas ele ainda não sabia que, para que isso se cumprisse, ele teria que passar por mais provações que testariam sua fé e paciência. Com o tempo, as histórias de Raquel e Lia, as 2 mulheres que compartilhavam o amor de Jacó, se entrelaçaram em uma narrativa de rivalidade, dor e, finalmente, redenção. Lia, que foi a esposa rejeitada e a mãe de 6 filhos, encontrou um propósito maior em sua vida ao ver seus filhos se tornarem as tribos fundadoras de Israel. Através de seus filhos, como Judá, de onde viria o Messias, Lia teve o privilégio de ver sua linhagem se perpetuar de maneira divina, mesmo sem a constante afeição de Jacó. Ela se tornou, de fato, uma mãe da nação,
sua descendência moldando o futuro de Israel. Raquel, por outro lado, havia lutado com o sofrimento da infertilidade por muitos anos, mas finalmente deu à luz José e, mais tarde, Benjamim. José se tornaria o salvador da família durante uma grande fome que devastaria a terra, reunindo seus irmãos e salvando a nação de uma crise. Raquel, apesar das dificuldades, teve a honra de ser a mãe de José, que seria um líder poderoso, e Benjamim, cuja tribo também desempenharia um papel importante na história de Israel. Após sua morte, Raquel não viu o cumprimento de todos os planos divinos para sua família. Ela faleceu enquanto dava à luz Benjamim e foi enterrada no caminho de Efrata, perto de Belém. Mas, seu legado perdurou através de José, que, ao se tornar um líder no Egito, salvou a sua família e preparou o caminho para a migração de Israel para o Egito, onde as 12 tribos se formariam. Ela, de alguma forma, ainda estaria presente, através do filho que seria crucial para o futuro da nação. Jacó, apesar de ter 2 esposas com histórias distintas e complexas, viu como os filhos delas se tornaram os pilares de uma grande nação. O relacionamento entre Raquel e Lia, marcado por competitividade, dor e amor não correspondido, foi transformado pelo propósito divino. Ambos os matriarcados contribuíram, de maneiras diferentes, para o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, de que suas descendências seriam como as estrelas do céu. Nos últimos anos de sua vida, Jacó reconheceu o valor de ambas as mulheres. Ele expressou seu reconhecimento, sabendo que o futuro de Israel estava firmemente enraizado nas bênçãos dadas a Raquel e Lia, as mães dos fundadores de suas tribos. Quando Jacó morreu, suas 12 tribos, nascidas de suas 2 esposas e de suas concubinas, estavam posicionadas para crescer e se multiplicar, levando adiante o legado de uma nação escolhida por Deus. A história de Raquel e Lia, suas lutas e vitórias, é a história de uma família que, apesar das dificuldades e das separações, cumpriu o propósito divino e formou uma aliança com Deus que duraria para todas as gerações que viriam. O amor de Jacó por Raquel e sua honra a Lia se tornaram, no fim, símbolos do plano soberano de Deus, que usa as fraquezas humanas para construir algo eterno. Enquanto as cortinas desta emocionante história se fecham, uma lição poderosa ecoa através dos séculos. Raquel e Lia não são apenas personagens de um relato antigo, elas são reflexos das complexidades humanas que ainda nos cercam hoje. O amor, a inveja, o sacrifício e a superação são fios que tecem o tecido de suas vidas, e o nosso também. Raquel nos mostra que o desejo profundo pode nos levar a momentos de dor, mas também de realização. Lia, por sua vez, nos ensina que mesmo quando somos negligenciados ou subestimados, Deus vê nosso valor e transforma nossa dor em bênção. Ambas provaram que os planos divinos, por mais misteriosos que pareçam, sempre se cumprem no tempo perfeito. Essa história é um lembrete de que Deus usa até os conflitos e imperfeições humanas para cumprir seus propósitos maiores. A linhagem que veio dessas 2 mulheres, cheia de altos e baixos, gerou os 12 filhos de Jacó, que se tornaram as bases das tribos de Israel, e, no fim, levou ao Salvador da humanidade. Então, que possamos refletir, o que a jornada de Raquel e Lia nos ensina sobre nosso próprio caminho. Será que, como elas, também estamos prontos para confiar em Deus, mesmo quando a estrada parece incerta? Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com quem precisa dessa mensagem hoje. Porque, assim como Deus agiu na vida delas, Ele também está trabalhando na sua. Não saia sem deixar seu comentário e sua opinião, pois sua participação é muito importante para este canal.